Como podemos garantir que uma fala, uma escrita, um acontecimento é verdade? Temos diversas profissões que trabalham com isso, né? Hoje eu vou destacar a auditoria, que é onde eu trabalho, que é o que eu faço há mais de 20 anos. Na auditoria, nós trabalhamos com risco, ou seja, o que tem risco, o que tem maior risco, precisa de uma resposta de auditoria mais forte, e o que tem menor risco precisa de uma resposta de auditoria mais fraca, não precisa ter uma resposta tão forte. E dentre as respostas de auditoria, a gente pode perguntar, chamamos isso de indagação, ir lá entrevistar a pessoa e essa é uma evidência fraca. Podemos observar o que a pessoa está falando, olhar se na conta corrente tem realmente aquilo que está sendo informado nos registros. Podemos inspecionar, ver a assinatura, ver o evento, ver se aquele evento realmente ocorreu daquela forma, e podemos refazer. Nas inspeções, perícias, due diligence, também segue essas mesmas características de evidências. Hoje, nós vamos ver as evidências da ressurreição de Jesus, o que valida a ressurreição de Jesus e como podemos realmente crer que Jesus ressuscitou. Para isso, nós vamos dividir o capítulo 20 de João em 3 partes: o poder da ressurreição, a proclamação da ressurreição e a promessa da ressurreição. Versículo de 1 a 2, primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O Evangelho de João dá um breve resumo do que aconteceu no túmulo naquele primeiro dia. Os 3 outros evangelhos descrevem com mais fatos adicionais, que nos ajudam a compreender essa cena, esse momento, de uma maneira mais precisa. Outras mulheres estiveram com Maria Madalena, como Maria, mãe de Tiago. João se concentra na Maria Madalena, uma seguidora importante de Jesus. Maria e as outras mulheres pretendiam ungir o corpo do Senhor com especiarias. Algumas dúvidas vêm, né? Como que elas removeriam a pedra que cobria a entrada do túmulo? E ao chegar lá, vamos imaginar o espanto de ver aquela pedra removida. Porque nós estamos falando de mulheres, estamos falando de quão força elas teriam que fazer para remover aquela pedra. E chegando lá, a pedra estava removida. Outros evangelhos falam do medo e do tremor delas junto ao túmulo naquele momento. Elas não entendiam o que estava acontecendo. E pelo menos a mente de Maria chegou à conclusão de que o corpo de Jesus havia sido roubado, levado. Correu a Simão Pedro e outro discípulo, que entendemos, pelo todo o estudo do livro de João, que é o próprio João, que compartilhou aquilo que ele viu, presenciou, compartilhou o que ela pensava ter acontecido. O medo costuma ser nossa primeira reação. Quando as coisas de repente não são como imaginávamos, ou como a situação sai fora do controle, nossos corações permanecem quietos até que tenhamos respostas. O medo pode ter um poder poderoso sobre nós. O Evangelho de Lucas diz que os discípulos, a princípio, não acreditaram nas notícias de Maria sobre o túmulo vazio. Então Pedro e João correram ao túmulo para ver as coisas por si mesmos. Versículo 3 e 4. Nos versículos 6 e 7 diz:
A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Vamos ler do 3, 4 e 5 também. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Entendemos que é João. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Aí sim, a seguir Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Quando espiaram e entraram no túmulo, os detalhes que observaram sugeriram algo diferente. Por que essa sugestão? Porque uma remoção do corpo apressada não teria tantos cuidados assim. Nenhum ladrão de túmulo teria se dado um trabalho de desembrulhar, tirar os lençóis funerários, tirar do corpo, deixar em ordem, dobrado. As evidências não apontavam para um roubo que Maria tinha presumido. Em uma inspeção ou uma auditoria, podemos afirmar que o relato de Maria presumido não condiz com a realidade dos fatos. A realidade dos fatos são outras. No versículo 8 e 9, vem uma boa impressão, que ele é essencial. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Até então não havia compreendido, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. As evidências diante dele o fez acreditar. Ele não precisou entender totalmente, mas viu o suficiente para acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Eu já trabalhei com pessoas muito experientes na auditoria, que com apenas uma leitura dos relatórios financeiros descobriam erros significativos. Pessoas detalhistas, pessoas que conseguem observar o detalhe de tudo o que ela está vendo. Elas são calmas, elas são tranquilas, elas não são afoitas, afobadas, e elas são detalhistas. João tinha uma personalidade assim, voltada para detalhes. Se nós observarmos, ele não agiu impulsivamente como Pedro. Ele parou e olhou e observou. Ele observava tudo. Os panos dobrados, a faixa de linho separadas foram para ele evidências suficientes para que ele prestasse atenção. E ali ele creu. Ele mesmo relata que ele creu na ressurreição. Nos lembra quando cremos em Jesus. Não precisamos entender tudo completamente, o que Deus nos revela. Mas o pouco que a gente entende, a gente crê em Jesus, pela obra do Espírito Santo. Podemos colocar nossa fé nele, em sua palavra, em confiar que mais clareza virá com o tempo. Isso é muito importante para nós, porque dúvidas virão e a clareza virá. Dúvidas virão e a clareza virá. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição. A Bíblia ensina que a ressurreição é passar da morte para a vida, e que a ressurreição de Jesus declarou vitória sobre o pecado e a morte. O corpo de Jesus foi sepultado como um corpo humano mortal e foi ressuscitado para uma nova vida como um corpo glorificado e imortal. Jesus declarou que ele era a ressurreição e a vida durante o ministério dele terreno.
Então ele teve que ressuscitar dos mortos para validar, dar evidência dessa afirmação. E aprendemos em Romanos 4:25 que Jesus não só teve que morrer pelos nossos pecados, mas também teve que ser ressuscitado para completar a vitória sobre o pecado e a morte, e nos tornar justos diante de Deus. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição de Jesus é uma doutrina fundamental para nós cristãos. Ela garante ela dá evidência da nossa justificação. Alguns demoram para entender claramente a ressurreição, mas como uma peça num quebra-cabeça, uma peça-chave que encaixa naquele lugar que precisa para desencadear as outras coisas, ou um enigma em alguma palavra cruzada, as coisas começam a fazer sentido. Então, na ressurreição de Jesus, conforme formos entrando nesses textos, muitas coisas vão passar a fazer sentido. E à medida que começamos a abraçar a verdade da ressurreição, a dúvida e o medo diminuem. Com isso, a gente chega ao princípio dessa primeira divisão. A verdade da ressurreição de Jesus elimina as dúvidas e o medo. A verdade da ressurreição de Jesus elimina as dúvidas e o medo. Que dúvidas e medo você enfrenta hoje? Dúvidas sobre Deus ou a palavra dele? Dúvidas sobre você mesmo ou sobre o cumprimento de suas responsabilidades na vida? Medo sobre o seu futuro, sobre a sua saúde e sua família? Como a realidade da morte de Jesus afeta você? Você tem medo de morrer? Jesus demonstrou seu poder supremo sobre tudo, sobre a morte, sobre o corpo terreno, quando ele ressuscitou dos mortos. Jesus derrotou a morte, o nosso maior inimigo e mais poderoso. E muitas vezes a fonte do nosso maior medo é a morte. O que mais poderá ficar no caminho dele, de Jesus? O que mais ele poderá fazer por nós, se ele venceu o nosso maior inimigo? Você levará suas dúvidas e medos ao nosso Senhor ressurreto, que tem poder para ajudá-lo e a superar os seus medos e dúvidas? Versículo 11 a 15, começamos a nossa segunda divisão. Maria ainda sentia triste pela morte de Jesus. Ela ainda não havia entendido o que estava acontecendo. Enquanto ela estava do lado de fora do sepulcro, da tumba, chorando, ela teve um encontro com 2 anjos sentados, onde estava o corpo de Cristo. Os anjos também são mencionados em outros evangelhos. Eles rolaram a pedra depois que Jesus ressuscitou para que os discípulos pudessem entrar e ver o túmulo. Os relatos de outros evangelhos indicam que a presença dos anjos era assustadora para alguns que os viam. Mas para Maria ela não apareceu alarmada ou assustada, no Evangelho de João. Quando os anjos lhe perguntaram por que estava chorando, ela respondeu como que havia dito aos discípulos: eles levaram meu Senhor embora e não sei onde colocaram. Versículo 14 a 15. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o lavarei. E eu o levarei. Ele disse nesses versículos, a gente vê uma confusão de Maria ao entender quem era Jesus.
E no próximo versículo, a gente nota, no versículo 16, que ela reconhece quando Jesus disse Maria, o nome dela. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico Rabone, que significa mestre. Imediatamente ela o reconheceu e reconheceu através da voz do mestre, prova de um relacionamento íntimo com ele. Qualquer pessoa que acredite pessoalmente em Jesus pode ter um relacionamento íntimo com ele, assim como Maria e os discípulos. O encontro de Maria com o Senhor ressuscitado é uma pista que, embora Jesus fosse reconhecível, o seu corpo ressuscitado era de alguma forma diferente. Não sabemos explicar. Após um momento de compreensão de Maria, Jesus diz algo que pode parecer estranho. O verso 17. Jesus diz: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. O que ele quis dizer aqui? O texto não diz que Maria estava agarrada ou agarrando Jesus. Então, por que ele disse: Não me agarre a mim? Isso pode nos levar a entender que a natureza do relacionamento com Jesus ressurreto não estaria num plano ou num físico, mas estaria mudando do físico para o espiritual. Ele disse aos seus discípulos que enviaria o seu Espírito Santo depois de retornar ao Pai. E isso foi o que aconteceu. No Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, a gente vê isso, que o Espírito Santo veio habitar nos crentes a partir do Pentecostes. E quanto às distinções que Jesus fez sobre Deus, o Pai, nós vamos observar que ele não disse nosso Pai e nosso Deus. Isso nos revela que Jesus disse aos discípulos que eles tinham um relacionamento diferente com o Pai e ainda assim eram todos filhos em certo sentido, já que Jesus os chamou de irmãos. Mudou o relacionamento aqui. A ressurreição de Cristo muda o relacionamento nosso com Deus e com Jesus. Jesus é o único Deus homem. Ele se relaciona totalmente conosco como seres humanos e ao mesmo tempo como Deus. A resposta de Maria ao encontro e ordem de Jesus foi obedecer e compartilhar a notícia. Vamos ver versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria foi a primeira pessoa a espalhar o Evangelho, as boas novas da ressurreição de Jesus, dentre os mortos. A declaração dela é outra indicação, evidência de que a ressurreição de Jesus foi física e corporal. Ela o viu com seus próprios olhos. Ela era uma pessoa que testemunhou, dando evidência que Jesus era uma pessoa viva e que respirava. Evidências claras. Na verdade, isso é uma evidência, uma inspeção física, presencial, documentada, garantindo que Jesus sim ressuscitou. Para todos nós, essa evidência é clara. E com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. As evidências da ressurreição de Jesus nos dá confiança da nossa vitória. As evidências da ressurreição de Jesus nos dá confiança da nossa vitória. Estávamos todos mortos em nossos pecados, sem esperança e sem libertação. Todos nós precisamos de um Salvador. Caso contrário, enfrentaremos a eternidade separados de Deus. Mas se acreditamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e garantiu a vitória sobre o pecado e a morte,
através da sua ressurreição, nós também ressuscitaremos dos mortos e viveremos com Ele para sempre. Essa é a nossa vitória. Essa é nossa vitória garantida. E a gente pode ter confiança nessa vitória através das evidências que estão relatadas nos evangelhos. Tal como Maria, os crentes podem partilhar com alegria a sua experiência pessoal com Jesus e as verdades sobre a sua vida, morte, ressurreição e ascensão e retorno futuro. Que pessoa em sua vida você precisa falar desse plano para ela ser liberta das garras ou da condenação do pecado, da morte espiritual? Você pedirá a Deus que o encoraje a proclamar o Evangelho àqueles que precisam ouvi-lo? Na divisão final, vamos ver as promessas de paz, de propósito, dúvidas superadas e vida em Cristo. Já era noite, o primeiro dia da semana, e os discípulos estavam amontoados numa sala com as portas trancadas. Eles estavam com medo dos líderes judeus. Eles foram os que perseguiram Jesus durante o seu ministério, fizeram com que ele fosse crucificado, condenado injustamente. Versículos 19 e 20 diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O registro de João sobre a aparição de Jesus parece um fato extraordinário e real. Jesus, o mestre, o professor que dedicou sua vida com eles durante 3 anos, a quem eles conheceram tão bem, viram os seus milagres, o seu espancamento brutal, uma condenação injusta, morte na cruz. Esse Jesus, de repente, estava entre eles, vivo e bem. E mostrou-lhes suas mãos e seu lado cheio de cicatrizes, como se ele dissesse: sim, sou eu, realmente estou aqui, vivo. Então Jesus repetiu sua bênção de paz, seguida por sua comissão, nos versículos 21 a 22. Mostrou-lhe as mãos de lado, os discípulos alegraram-se, no 20 e no 21. Novamente Jesus disse: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus deu aos seus discípulos paz e um propósito. Um propósito é paralelo à grande comissão encontrada no final do Evangelho de Mateus. Jesus estava enviando seus seguidores ao mundo, capacitados pelo Espírito para espalhar a mensagem do perdão através da fé nele. Quando ele soprou sobre eles e lhes deu o Espírito Santo, foi uma antecipação do que aconteceria semanas depois no Pentecostes, quando milhares de pessoas receberam o Espírito Santo. Este foi o início da era da igreja. E é a era que vivemos hoje. Jesus está presente entre os crentes, nele, através da habitação do Espírito Santo. Como devemos entender o que Jesus disse sobre o perdão nessa passagem? Alguns estudiosos explicam que o Espírito Santo capacita os crentes com autoridade divina para declarar perdão a todos os que arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como seu Salvador. Aos discípulos foi dada autoridade para
continuar o ministério de Jesus depois dele partir e voltar para Deus, ao seu Pai. Isso incluiria espalhar a mensagem de perdão através de Jesus. Os crentes hoje têm a mesma autoridade. Jesus deseja que todas as pessoas experimentem a verdadeira paz, que vem somente através da fé nele, Jesus. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, que levou os nossos pecados na cruz, quando recebemos o perdão dos nossos pecados que Ele oferece, somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Essa paz pode, então, entender-se às outras pessoas à medida que nós levamos perdão e somos pacificadores. E experimentamos a paz nessa vida cheia de tumultos, cheia de batalha e lutas, sabendo que estamos seguros em Jesus Cristo. Nos versículos 24 a 29, nós vamos ver a dúvida de Tomé sobre a ressurreição de Jesus. Por alguma razão, Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu entre eles a primeira vez. Então os discípulos compartilharam a emocionante notícia de que tinham visto o Senhor. Tomé, no entanto, sentiu que precisava de provas maior evidência de auditoria, um risco alto. Ele tinha que ter uma evidência, uma inspeção, se realmente é Jesus. Um mero testemunho, uma mera evidência falada, uma evidência falada por uma pessoa que testemunhou ocularmente, viu Jesus, não era suficiente para Tomé. Para Tomé a evidência ali, o risco era muito alto. Então eu quero ver. Ele queria colocar os dedos onde estavam os pregos e colocar a mão no corte do lado de Jesus. Então, uma semana depois, os discípulos estavam novamente na mesma sala, desta vez com Tomé. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. É interessante notar que as portas estavam trancadas. Parece que apesar da bênção de paz anterior de Jesus, eles tinham a garantia que Jesus tinha dado aos discípulos anteriormente, na primeira visita, que estava vivo, o medo permaneceu. E também não podemos julgá-los, porque sabemos o que eles passaram, pois também experimentamos medo nessa vida. Nós vivemos num país violento, então sabemos o que é medo. Os discípulos talvez ainda tivessem medo das autoridades judaicas. João também nos mostra, por um outro lado, que uma porta trancada não era um obstáculo para Jesus. Isso indica que, embora o corpo ressuscitado de Jesus fosse real, havia algo diferente no seu estado glorificado. Outra coisa é que, embora Jesus não estivesse presente quando Tomé especificou o tipo de evidência física que ele queria, que ele precisava para acreditar, Jesus forneceu exatamente o que Tomé precisava. Jesus gentilmente encontrou Tomé em suas dúvidas, e ele faz o mesmo com cada um de nós. Ele é paciente com as nossas dúvidas e nos encontrará onde estivermos, à medida que nos conduzimos à fé nele. Tomé também teve um momento crucial depois de tocar nas feridas de Jesus. Versículo 28, ele declara: Senhor meu e Deus meu. Naquele momento ele passou da dúvida à crença e adorou a Jesus. Ele acreditava que Jesus ressuscitou dos mortos e se submeteu à sua divindade e senhorio. Então Jesus lhe disse no versículo 29: Por que me viu, você creu? Por que me viu, você creu?
Bem-aventurados que não me viram, que não viram e creram, não viram e creram. Jesus a notícia de Jesus já era dele ressuscitado, já havia se espalhado, e as pessoas acreditavam mesmo que ainda não tivessem visto Jesus. Embora muitas aparições físicas de Jesus após a sua ressurreição validassem a verdade, dando evidência de sua ressurreição dos mortos, não era necessário ver Jesus e ter a evidência física para acreditar nele. Isso nos dá conforto. Estamos entre os bilhões de pessoas que viveram sem ver Jesus em carne e osso, mas ainda temos a oportunidade e a bênção de acreditar nele. O relacionamento agora é espiritual e através do Espírito Santo temos essa capacidade. Versículo 30 e 31, João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Isso nos dá, aqui nesses versículos 30 e 31, uma revelação de Deus suficiente para nós, para crermos em Cristo. É o suficiente. Tem outros que não foram registrados. Uma nota da NVI, no versículo 31, sugere uma tradução alternativa. Mas esse for escrito para que continueis a crer que Jesus é o Messias. Que continuem a crer. Isso implica que o Evangelho de João pretende ser encorajamento também para os crentes, não apenas um testemunho para os não crentes. Se você acredita em Jesus, espero que o Evangelho de João tenha fortalecido a sua fé. Este capítulo se concentrou na ressurreição de Jesus, que é fundamental para a nossa fé cristã. Sua ressurreição é evidência, é a prova definitiva de suas afirmações sobre quem ele é, o Filho de Deus e Salvador dos pecadores. A vida eterna é encontrada somente através e em Jesus. Sua ressurreição garante a todos os que creem nele também serão ressuscitados para uma nova vida, assim como ele foi. E com isso a gente chega à nossa última verdade. Os cristãos serão ressuscitados para a vida com Jesus pela fé nele. Os cristãos serão ressuscitados para a vida com Jesus pela fé nele. A esperança da ressurreição dá aos crentes paz e propósito. Capacita a superar dúvidas e a vida com Cristo agora, que nos leva para a eternidade. Não tenha medo se você tem dúvida, ou a dúvida faz parte de uma fé sólida. Dúvida não é errado, não invalida a fé. Todas as dúvidas são endereçadas por evidências, e à medida que elas vão aparecendo, maiores evidências o Espírito Santo vai nos mostrando, para que a nossa fé seja fortalecida. Temos evidências documentais da ressurreição de Jesus e temos fé. Mesmo sem saber o tipo de evidência ou conhecermos quais evidências são aceitas ou não pelas diversas profissões, investigadores, auditores, inspetores, não importa. O que importa é a nossa fé. É a fé que vem através de ouvirmos a palavra através do Espírito Santo. Não importa se um especialista está falando ou está deixando de falar.
O que importa é a fé que Deus nos deu através do Espírito Santo, testificando tudo isso que a gente lê é verdade. O poderoso domínio da morte foi derrotado e não tem mais influência sobre aqueles que acreditam em Jesus. Como essa verdade muda a maneira como você vive hoje e pensa no amanhã. Como essa verdade muda a maneira como você encara a morte. Para você, você pode afirmar que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Lucro porque estaremos com Cristo? Com quem você compartilhará esta poderosa verdade, dando para essa pessoa um presente, o maior presente que você pode dar a alguém, para que eles também possam ser libertados das garras da morte física e desfrutar da esperança de uma vida eterna? Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, até semana que vem.